O dia começava ontem com o Caio Junqueira, que eu venho falando para vocês, tá jogando ao lado da ala do Fachin do Mendonça. Fachin, Mendonça, Fux e Carmen Lúcia. Não incluo o Nunes Marques. Hoje tem até um motivo para mostrar porque eu não incluo o Nunes Marques nessa ala. Também não sei se ele tá jogando na outra. Então o Caio Junqueira recebeu as informações aí, né, dessa ala. Defesa de Paquito para apoiar Mendonça, delação inédita e conjunta com o PF-PGR. O Juca ofereceu ao Mendonça um formato conjunto de delação premiada envolvendo a PF e a PGR. O ministro analisou positivamente a ideia, cujo objetivo é promover algo que não seja passível de questionamentos no futuro. Todo mundo vai participar, ninguém pode reclamar que nada ficou de fora, que todo mundo colocou a sua digital. A PF, a PGR e o Mendonça validou. Foi no início do dia, ó. 3h30 da manhã, o Caio Junqueira já tinha essa informação. Aí, o dia foi passando, colocaram acima termo de confidencialidade para iniciar a delação. Eita. Para a delação, Vorcara é transferido à superintendência da PF em Brasília. Essa mudança não é bobagem. Arthur tinha até comentado no Puxando o Fio, e a gente também comentou algumas notícias, que o Mendonça, ele flexibilizou algumas regras da prisão federal para não ser gravado, né, o encontro, mas parece que mesmo não sendo gravado o encontro, parece que outras coisas não foram flexibilizadas, porque no período federal, assim, o advogado não pode levar nada, meio que você pode chegar lá com um papel em branco, a caneta e só. Não pode chegar nada impresso, mostrando, compartilhar coisas lá com o preso. Indo para a superintendência da PF, um lugar que o acesso é mais fácil, mais reservado, ele até pode ficar na sala que Bolsonaro estava. Então já começa a mudar as coisas. Você realmente está abrindo caminho o Paquito contar, né? Contar o que ele sabe. Aí, rapaz, o Paquitinho de helicóptero. Nossa, mega operação. E aí, o Centrão se assusta com a transferência. Por quê? Porque tá vendo que a delação avançou. Não tão avançada quanto outra. A liderança do Centrão, ouvidas pela Conta sob reserva, a transferência do banqueiro sinaliza que o processo de delação premiada dele já está mais avançado do que esperavam. Herói. E tem tudo pra ser herói, viu? Aí vem a Daniela Lima. E aqui que tá a outra delação. O Juca, a gente já comentou isso, a imprensa vem relatando, ele não advoga apenas pro Paquito, mas ele já advogava pro Mansur, que era o chefão do Arreag, que também estava envolvida, já apareceu lá na Carbonocu e tudo mais. Diante disso, o que a Daniela Lima diz, né? Combo do apocalipse. Defesa de Vorcara e da Arreag deve propor 2 delações. Recém-alçado defesa do Paquito, ele advoga para o ex-presidente do Conselho da Arreag, gestora de fundos investigados em diversas fontes pela PF, inclusive na operação que abarca o Banco Master. Juca era o representante legal de João Carlos Falbo Mansur, o chefão da Arreag. Quando na última semana assumiu a defesa de Paquito, a Arreag está entre as maiores gestoras de fundos de investimento do país e até por isso, uma parte dos recursos do Master que estão sob apuração passava por ela, mas não só. Criminalistas que acompanham de perto o mercado das investigações apontam que seria impossível Juca assumir a defesa de Vorcaro, já que a Arreag é suspeita de ter lavado e fraudado recursos para o Master. Fazer isso sem correr em conflito de interesses. Mas Juca é advogado de Vorcaro, não né, dos dois. Isso obrigou investigadores e defensores a recalcularem a rota. Tecnicamente, é impossível que Juca faça uma delação para Paquito e uma defesa técnica para a Arreag, já que ambos aparecem citados em apurações técnicas. Eu não vou fazer aqui a delação e o outro não vou fazer delação, o outro só vou fazer uma defesa. Não faz sentido. Se um tá delatando e tem que tragar o esquema todo, o outro só vai se defender? É improvável, viu? É improvável. O mais provável é que sejam 2 delações. Aí o Juca divide, ó, você entrega metade, você entrega metade, você entrega um caminho, você entrega outro, e os meus clientes são safe, são safos. A conclusão lógica, portanto, é de que Juca está negociando mais um acordo de colaboração em conjunto para alavancar benefícios a seus clientes. Procurado, ele não respondeu à reportagem. A especulação é que o trato de Mansur esteja em estágio avançado. Delações que unam Arreag e Vorcaro ganharam apelido em Brasília. Colaboração do apocalipse. Se o Paquito já vai falar, e a Arreag? Tava esperando o Paquito para saber se ia falar ou não? Ou já tava nos finalmente? Então também já tem 2 delações trabalhando em parceria. Potencial? Tem para destruir o país. Potencial tem. Vai. O PT já sentiu o golpe. Já correu pra Globo reclamar. O governo tem que Vorcaro, os delação para envolver o executivo no caso Master. Leia-se PT, né? Lula, olha, já vem pra cima de mim. Tá com medo, né, Lula? Integrante do governo Lula teme que o banqueiro Daniel Vorcaro use sua eventual delação premiada para envolver integrante do executivo no caso Master. Curioso, se fosse no governo Bolsonaro, uma matéria do Globo jamais deixaria no subjetivo, no seguinte, né? Integrante do governo. Que governo? Se fosse no governo Bolsonaro, a matéria da Globo seria integrantes do governo de Jair Messias Bolsonaro para envolver integrante do executivo federal.
No mínimo isso daí, né? Mas governo Lula, a Globo tem que... Joga aí, né? Vai que quem tá lendo não consiga perceber que se trata do Lula. O argumento equivocado não tem nada a perder e por isso poderá provocar confusão. Uai, mas a delação você tem que provar, né? Você tem que falar de coisas que são reais. O Vorcaro ia mentir só pra prejudicar o Lula? Que papinho furado, hein? Nos bastidores, auxiliares do presidente Luiz Inácio Lula da Silva também contestam a pertinência de uma delação do banqueiro. Dizem que dados de suas contas bancárias e seus aparelhos celulares já estão em posse da Polícia Federal e que esse material é suficiente para fundamentar a apuração sem necessidade de colaboração do réu. O PT quer falar como é que a polícia tem que fazer a parte dela. Não, a polícia já tem o que precisa. Não escute ele mais, não. Mas como é que a gente vai saber o que é que ele queria, o Paquito queria quando ele perguntou? E aí, conseguiu bloquear? Vai fazer uma busca e apreensão no sala do ministro? Pesado, hein? Melhor perguntar pro Paquito. O Paquito contar aí pra polícia e mais outras coisas. Quem sabe poder provar. O PT sentiu. Aí veio essa nota do Mário Sabino ontem. E confirma a minha suspeita. Quem viu o vídeo ontem, na matéria da Mônica Bergamo, eu falei, olha gente, essa matéria da Mônica Bergamo tem uma catinga de recado. Eu explicando por quê, né? Isso daí. Eu falei, ó, a forma como é colocado, sendo a Mônica Bergamo, o time das coisas. É o Paquito, ele não vai delatar o Supremo. A não ser que seja inevitável. Pô, Dom Pedro III, pô, meu amigo, mas se for inevitável. Aí o Mário Sabino também leu a nota da Mônica Bergamo. Teve a mesma impressão. O cara mandou recado a Nunes Marques, pai de outro talento do direito. Outro Ronaldinho dos negócios. Soubemos ontem, no caso anteontem, que o Juca não só já teve encontro com Mendonça para falar de delação, como fez saber a investigadores da PF que a coisa será séria, de onde se depreende que deve incluir na delação Cooper Toffoli e Cooper Chandex. Ao mesmo tempo, porém, fomos informados pela diligente Mônica Bergamo de que Paquito não quer delatar ministros do Supremo. No caso do Dom Pedro III, veja só, o estelionatário teria dito que o ministro é um amigo, afirmado também sem corrorar de vergonha, porque vergonha ele nunca teve, que o escritório da mulher de Dom Pedro III fez por merecer o contrato de 129 milhões firmado com o Master. A risada foi grande entre os grandes advogados de São Paulo que eu conheço. Um deles fez pilhéria. O Gaiato disse que o Brasil tem Neymar e a mulher de Moraes. O Vorcaro só estaria chateado com Nunes Marques, puxa vida, por ele ter votado pela manutenção de sua prisão preventiva, né, para manter. Ele acreditava que líderes do Centrão, de quem é próximo e que tem amizade com o magistrado, pudessem convencê-lo a votar por sua liberdade. O sentimento negativo, no entanto, não seria suficiente para que ele decidisse envolver o Supremo da delação, escreveu a diligente Mônica Bergamo. Ao ler esse trecho da peça jornalística, peça em mais de um sentido, concluí que o Paquito, ele tava mandando um recado pro Nunes, sabe? Quando eu li que a Mônica Bergamo escreveu isso. Foi batata. Um dia depois da nota da Mônica Bergamo, temos a notícia dada pelos repórteres Vinícius Valfré e o Aguirre Talento Levi Terres, e que o Master e a JBS repassaram 18 milhões de reais à empresa de consultoria insignificante que fez pagamentos de 281 mil reais a Kevin Marques e Nunes Marques. A consultoria fica em Teresina, cidade natal do ministro, com apenas 25 anos. O Dr. Kevin é mais um talento do direito nacional, gerado por um ministro e tribunal superior. Tem tudo para alcançar o patamar da doutora Viviane Bastos de Moraes. O Banco do Paquito enviou 6,6 milhões à Consulte. A JBS, controlada pelos irmãos Joesley e Wesley Batista, outros 11,3 milhões. As transações correspondem à totalidade do que foi recebido no período analisado pelo GOAF, pela empresa, que declarou faturamento de 25,5 mil, informam os repórteres. Agora, e nunca se sabe o amanhã, são 3 os ministros do Supremo que poderão ser citados pelo Paquito em uma delação séria. Toffoli, Dom Pedro III e Compero Cássio. Mas será combinado que ele... São 3 os ministros do Supremo que poderão ser citados pelo Paquito em uma delação séria. Toffoli, Dom Pedro III e Compero Cássio. Mas será combinado que ele não quer delatar ninguém, né? Caramba! Por isso eu falei esse dia, eu falei, cara, eu não sei de que lado o Cássio tá jogando. Pode ter uma coisa errada nisso aqui? Pode também não ter nada, né? Mas... começa a gritaria. Vamos ser honestos, né? Se essa notícia do filho do Cássio fosse o filho do Gilmar Mendes, vixe Maria, tava todo jogando pedra. É aquele ditado, a mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta.